Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Mais um dia para te agradecermos, Senhor, pela tua presença. Pedirmos perdão, Senhor, pelas nossas faltas contigo, pelas vezes que não te honramos, pelas vezes que não te glorificamos. E te agradecer, Senhor, por estar do nosso lado durante nossa jornada. Oi, boa tarde, já estamos em boa tarde, meu irmão, minha irmã, boa tarde. Que Deus possa hoje nos falar fortemente através das leituras e que o Espírito Santo derrame sobre nós a sabedoria não só para o entendimento da palavra, mas a sabedoria de transformar a palavra em atos. Glória a Deus. As leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está em Jeremias, um profeta tão importante, capítulo 7, versículo do 23 ao 28, o Salmo é o 95, entre parênteses, 94, entre parênteses 95, e o Evangelho é o de Lucas 11, do 14 ao 23. Eu não sei se vocês já observaram, mas a minha Bíblia é a versão da Ave Maria, e no início dela tem uma introdução falando um pouco sobre os livros, os principais livros. E a gente ali encontra informações muito importantes que contextualizam o livro para a gente. Isso é importante. E o profeta Jeremias era um profeta que, assim, não gostavam muito dele, porque era o profeta de levar as tragédias, né? Deus, mas assim, ele era o mensageiro, não matem o mensageiro. É aquele que leva a palavra de Deus e que muitas vezes é uma palavra que não nos agrada. E o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus, ele que já era de uma família de sacerdote, né? De sacerdotes, ele foi chamado por Deus para falar nada mais, nada menos para aquele povo que tanto reclamava, que tanto não era fiel a Deus. Deus levanta o profeta para falar para ele que Jerusalém seria destruída. Vejam, o que você faz com alguém que está falando que sua casa vai ser destruída, né? Você vai olhar assim, não, então deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar, para que minha casa fique guardada, né? Não. O nosso primeiro movimento não é de refletir sobre o que nós precisamos fazer, mas é de aniquilar aquele que me dá as más notícias, né? Aquele que Deus usa como uma palavra muitas vezes de correção que eu não quero ouvir, eu tiro ele da minha vida. E Satanás está aí pronto para te ajudar a tirar pessoas que te levam para Deus do caminho. Então, aquelas pessoas que te levam para Deus, Satanás está pronto para plantar uma discórdia entre você e estas pessoas. Então, fiquem atentos. Não mate o mensageiro, escute o mensageiro, né? E Jeremias, então, ele fala dessas coisas, mas ele fala que haverá esperança. E olha uma parte forte que tem nessa introdução da Bíblia, introdução do Antigo Testamento. Olha como fala, que fala aqui. Deus, implacável juiz, serve da ruína do seu povo para levá-lo de acordo com um plano pré-estabelecido ao perdão, à renovação da aliança, fruto da misericórdia e da graça. Então, olha, Deus se serve da ruína do seu povo para levá-lo à misericórdia e à graça, ao perdão. Um povo que insistentemente tinha o coração duro para as coisas de Deus. E Deus começa, então, nessa leitura, o título dela é Obediência, mais obediência do que formalidades do culto. Porque se há obediência, a liturgia ela não vai ter excessos, ela vai ter verdade, né? A parte do culto ela terá verdade. Deus diz assim, através do profeta: te dou uma única ordem. Olha a única ordem que Deus dá: escutai. Olha quando ele vai falar para o povo os mandamentos: escutai. Escutai minha voz, serei vosso Deus
e vós sereis meu povo. Olha, um povo separado no amor de Deus. Segue sempre a senda, que é o caminho estreito, né? Segue sempre o caminho estreito que eu vos indicar, a fim de serem felizes. E aí a gente pensa, né? Como que um caminho estreito, difícil, pedregoso, né? Como que esse caminho vai me levar à felicidade? Sim, como diz aqui na introdução da Bíblia, né? Deus serve-se de uma ruína para levar seu povo a uma nova aliança e a colher frutos de misericórdia e graça. Então, é a confiança na esperança, que é o que o profeta fala para o povo: vai cair, mas tem esperança, Deus vai te levantar. E hoje ele fala para mim e para você: Deus vai te levantar. Esqueci de falar qual é a frase que o Espírito Santo sopra no meu coração para ligar essas leituras. Tenha intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela vai ser o nosso maior relacionamento. Os frutos da intimidade com Deus vão vir através desses momentos em que a gente se aprofunda com Ele, em que os dons vêm, chegam, em que a misericórdia e a graça de Deus, a gente não perde ela mais. Então, a gente... continuando então a reflexão, né? Deus falando para eles, então a dificuldade vai vir, mas é para que vocês aprendam a serem felizes. Não reclamar na dificuldade, mas confiar e entregar para Deus aquilo que está doendo tanto. Entregar para Ele, porque Ele vai fazer disso o nosso amadurecimento. E entendermos a verdadeira felicidade, que não é uma alegria boba, não é uma alegria que dura um instante de uma foto para postar. É uma alegria perene, é uma alegria que nos acompanha, mesmo que eu não esteja rindo. A alegria do Espírito Santo, ela vai estar dentro de mim. Peço a Deus por isso. E aí Deus ainda fala: mas vocês não me escutaram. Vocês não me escutaram. Tudo que Deus fez, Ele fez para o seu povo. Então veja, Ele mandou profetas, Ele mandou servos, e desde o tempo dos pais, do povo que estava ali diante do profeta Jeremias, eles eram um povo teimoso, um povo reclamador, queixoso, querelante. E isso é triste a gente ver, né? É triste a gente ver que Deus chegou ao ponto de ter que mandar seu filho para que uma verdadeira conversão acontecesse. O Salmo, ele vai dizer: vinde e manifestai sua alegria ao Senhor. Nos apresentemos a Deus com louvor, inclinemo-nos em adoração. Que tempo bom de fazer adoração a Deus, de joelhos diante do Deus que nos criou. Adorar o Deus que nos criou, adorar naquele que nós cremos, que mesmo estando difícil, Ele vai nos tirar desse momento. Pode não ser resolvendo como eu gostaria, mas Ele vai nos tirar. Ele vai nos dar um coração contrito a Ele, feliz com Ele. Não sejamos como o povo antigo, né, de coração desviado, duro, um coração de quem não conhece a Deus. Então o Salmo também nos convida a ter intimidade com Deus. E o Evangelho, quando Jesus expulsa um demônio, Jesus ouve uma blasfêmia vindo dos fariseus. Os fariseus ali queriam provocar Jesus de toda maneira, e eles falam que ele expulsa demônios por Beelzebu. Veja que blasfêmia. E Jesus então, ele vai dizer: mas como pode? Se eles estão dizendo que Jesus é o demônio, expulsando o demônio, uma casa dividida, ela não se mantém de pé. Uma casa dividida contra si mesma, ela é destruída. Para mostrar para eles a incoerência. Se o Filho de Deus estava ali expulsando demônios, é porque ele era o Filho do céu e não do inferno, né? Mas o coração duro deles não permitia que eles escutassem nem isso, né?
E aí, então, Jesus vai falar mais algumas coisas e ele vai concluir assim: quem está comigo, quem não está comigo, está contra mim. Jesus, então, ele delimita. Quem está comigo, está comigo. Quem está contra mim, quem não está comigo, está contra mim. Isso para deixar claro que o Filho de Deus, ele não pode jogar nos dois times. Nós, filhos, né, de Deus também, nós não podemos ser incoerentes com a nossa fé. Como às vezes a gente faz a analogia da barca, não dá para manter um pé na barca e o outro na praia, um pé na igreja e o pé no mundo. Se nós não estamos coerentes com o amor de Deus, pode ter certeza que a gente está contra ele. Por isso nós precisamos ter muita atenção, sabedoria, sabe? Parar um pouco de sermos mimados e não querermos ser ofendidos, para a gente poder realmente rasgar nosso coração diante de Deus, para que Ele faça a verdadeira obra. Essa casa que Ele diz, uma casa dividida, né, contra si será destruída, é para nos dizer a importância da unidade da nossa casa igreja, da casa lá no Antigo Testamento, que ele fala do povo de Israel, que é a igreja. Então, a importância da unidade na igreja, porque se houver unidade, as portas ficarão de pé. As portas ficarão de pé e o inferno não prevalecerá. Que linda essas leituras de hoje. E aí ele ainda completa, olha que bonito. Quem não recolhe comigo, espalha. Olha só, mais uma vez a ideia da unidade. Jesus fala, quem não recolhe comigo, quem não compõe uma unidade comigo, está espalhado, está dividido, não sustenta uma casa, um povo dividido. Então fortalecemos nossa fé, criemos intimidade com Deus, através da oração, através do nosso dia a dia, através dos nossos atos de fé, de confiança, muito especialmente nos momentos difíceis, que é o momento que a gente mais pode vacilar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Senhor, que meu coração esteja aberto para a intimidade contigo. Assim como Maria um dia teve, assim como todos os santos um dia tiveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.